Muito bem, irmãos e irmãs, estamos retornando com a nossa formação, agora acolhendo o nosso bispo diocesano, Dom Manuel, que vai falar um pouco para nós sobre teologia dos sacramentos. Quando convidamos, ele prontamente aceitou para estar aqui conosco, partilhando seu conhecimento, sua sabedoria. Por isso, acolhemos o senhor, Dom Manuel. Desde já agradecemos. Uhum. Estamos aqui com alguns ministros que estão fazendo a formação para novos ministros. E agora vamos passar a palavra ao senhor, preparando aqui o material já. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E caríssimos irmãos e irmãs que estão aí nas paróquias reunidos, ou alguns nas suas próprias casas, seguindo esse curso de preparação para serem ministros, e de modo especial ministros da Sagrada Comunhão, né? Ministro da distribuição da Sagrada Comunhão. Então, que vocês possam aproveitar bem desse curso de preparação para depois serem realmente instituídos ministros e aí exercerem o ministério em cada um na sua paróquia. Muito obrigado pela oportunidade também. Será que eles estão me entendendo? Eu estou falando muito baixo. Tá bom? Tá. Tá, né? Assim, né? Tá certo. Então, nós vamos falar sobre os sacramentos. E eu botei como título Sacramentos, Momentos Históricos da Salvação. Porque nós todos sabemos, meus irmãos, minhas irmãs, que a nossa salvação se deu na história, né? Ela aconteceu na história. Já começa lá do Antigo Testamento, quando o povo de Deus saiu lá do Egito, guiado por Moisés, passaram o Mar Vermelho, andaram 40 anos no deserto, depois viveram na terra que Deus prometeu para eles, um grande tempo, e aí nessa terra nasceu Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que veio para nos salvar, mas também fez história. Nasceu, cresceu, andou, pregou o Evangelho, constituiu o grupo dos 12 apóstolos e também um grupo de mulheres que acompanhava. E então já foi criando comunidade, portanto, já durante a pregação dele, já foi criando comunidade. E aí a salvação nossa foi acontecendo através da história. E essa história, para nós hoje, ela se torna presente em cada sacramento que celebramos. Porque nos sacramentos a gente traz aqueles fatos históricos de salvação, a gente traz para o dia de hoje, não é? E então cada sacramento traz um aspecto ou um fato histórico acontecido com Jesus, acontecido com os apóstolos e se torna presente hoje para nós, né? Ou melhor, nós nos fizemos presentes ao fato histórico de uma forma mística, não é uma forma física, claro. Por exemplo, a morte de Cristo aconteceu há 2000 anos e tantos atrás. E agora, na missa, nós vamos ao Calvário e ao sepulcro vazio. Vamos de uma forma mística, nós estamos na igreja celebrando e continuamos aí dentro da igreja. Mas, misticamente, nós vamos lá ao fato histórico e recebemos as graças e a salvação que se realizou através desse fato histórico, a morte de Cristo, a paixão de Cristo, a ressurreição de Cristo, né? Nós, portanto, quando vamos à missa ou ao sacramento do batismo ou qualquer outro sacramento, nós vamos ao momento histórico. E lá a gente, né, por exemplo, voltar de novo à missa. Nós vamos ao Calvário. E lá precisamos ter sentimentos que teve Nossa Senhora, por exemplo. Nossa Senhora estava lá no Calvário, ao pé da cruz. Então aí a gente está aí e participando mesmo. Quem está morrendo é Jesus Cristo, não é Nossa Senhora. Mas ela está participando da dor do filho, né? Ela não está morrendo, mas ela está muito assim, em sintonia com a dor. Ela também está sofrendo, né? Lá está Maria Madalena, lá está São João Evangelista, ao pé da cruz também, né? Então a gente precisa ir à missa com esses sentimentos, os mesmos sentimentos que João Evangelista estava ao pé da cruz, os mesmos sentimentos que Maria Madalena estava, aos mesmos sentimentos que Nossa Senhora estava, porque também lá ao pé da cruz estavam também os soldados
que estavam crucificando Jesus. Estavam lá os sacerdotes do Antigo Testamento. E eles estavam lá com atitudes de escárnio. Se fosse, tu que fizeste tantos milagres, trouxeste a vida a tantas pessoas, por que não salva-te a ti mesmo? E assim, estavam até 2 ladrões crucificados, um ao lado e o outro lado de Cristo. Nessa hora de morrer, vendo Cristo morrendo e percebendo que Cristo era inocente, ele então fez uma atitude de arrependimento e de conversão e pediu para Cristo para que se lembrasse dele quando estivesse no seu reino. E Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Enquanto que o outro escarnecia de Jesus também, né? Mesmo crucificado, ainda escarnecia de Jesus. Então, quando nós vamos a um sacramento, e de modo especial na Santa Missa, nós saibamos que estamos no Calvário. E depois estaremos também, e estamos já ao mesmo tempo, no sepulcro vazio da ressurreição de Cristo. Porque todo sacramento é realmente uma forma da gente ir ao fato da salvação, né? A nossa salvação aconteceu na história. E teve momentos assim que foram mais fortes. Ela aconteceu por momentos históricos, né? Momentos da história. E então o sacramento me faz participante desse momento histórico, né? Repito, não de uma forma física, porque isso já aconteceu lá há mais de 2000 anos atrás, mas de uma forma mística. Mas místico não é ilusão, místico é real. Então nós vamos de uma forma mística, mas realmente a gente se faz presente ao momento histórico que a salvação está acontecendo para nós, não é? Então, porque a nossa fé e a nossa salvação, ela se deu na história. E depois ela ultrapassa a história, claro, porque aí a gente vai para o céu, e lá a gente ultrapassa a história. Aí nós entramos na eternidade, não é? Então, enquanto nós estamos aqui, nós estamos na história. E por isso Deus nos salvou na história. Cristo nos salvou em momentos históricos. E agora nós temos de participar desses momentos históricos. E depois, então, depois da nossa morte, nós entramos na eternidade e aí já não precisa mais sacramentos lá. No céu nós não vai precisar mais sacramentos, porque aí nós já estaremos face a face com Deus, como diz São Paulo. São Paulo diz que agora nós vemos a nossa fé e vivemos aquilo que a nossa fé diz, como que num espelho, né? No espelho a gente vê a imagem lá dentro do espelho, mas é uma imagem, não é a realidade. Mas agora a nossa fé também nos mostra, né, a nossa salvação como num espelho mais real. A gente está vendo ali no espelho, a gente está vendo a imagem da gente. E mais virá o momento em que não vai precisar mais do espelho. Aí a gente vai estar face a face diante do Senhor. E por isso mesmo não vai precisar mais sacramentos. Quando chegarmos na vida eterna, né? Quando chegarmos no momento da nossa morte e de passarmos para junto de Deus. Então, é nesse sentido, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tem de entender sacramentos. Os sacramentos são momentos históricos da nossa salvação. E agora, continuando a nossa reflexão, eu quero dizer para vocês que o Concílio Vaticano II, que já aconteceu há 60 anos atrás, porque o Concílio Vaticano II aconteceu de 1962 até 1965, né? E os bispos se reuniam, os bispos do mundo inteiro se reuniam em Roma e aí refletiam, estudavam e atualizavam, digamos, a nossa fé para o mundo de hoje, né? Então, isso aqui foi o concílio. O concílio tem 16 documentos, justamente, porque durou de 62 a 65. E os bispos se reuniam apenas do mês de setembro ou do mês de outubro, mas era mais setembro, que eles se reuniam e ficavam reunidos até dezembro. Mas os peritos
ficavam estudando, refletindo, reelaborando aquilo que os bispos acharam que não estava muito bom, iam estudar de novo, iam reelaborar o texto. Então o concílio durou realmente 4 anos, né? 62, 63, 64, 65. 4 anos inteiros, se bem que os bispos se reuniam apenas de setembro a dezembro. Mas, na verdade, os peritos, os padres, teólogos e alguns bispos ficavam estudando o ano inteiro para, durante a sessão, que ainda é a sessão de setembro a dezembro, os bispos do mundo inteiro analisassem aquilo que eles tinham estudado, aquilo que eles tinham escrito, e se aprovavam, estava muito bem, saía um documento novo. Se achavam que não estava bom, devolviam, eles iam de novo estudar para, na próxima sessão, aprovar o documento. Não é? Então, tem 16 documentos. E num dos documentos que foi aprovado no concílio é sobre a vida e o ministério dos padres. E nesse documento, os bispos, né, o documento, mas aprovado pelos bispos, é bom dizer também que o concílio é a ação do Espírito Santo. Esse faz parte da nossa fé. Quando todos os bispos do mundo estão reunidos e ensinando a fé, explicando a fé para nós, eles são iluminados pelo Espírito Santo. Então, os documentos do concílio são documentos para a gente levar a sério, porque eles foram feitos sob a inspiração do Espírito Santo, não é? Foram os bispos que aprovaram, mas com certeza eles estavam sob a orientação do Espírito Santo nesses dias, né? E aí, lá nesse documento sobre o ministério e a vida dos padres, então, os conceitos de sacramento e de mistério são identificados, né? Então, sacramento ou mistério, né, são sinônimos. A palavra sacramento e a palavra mistério, nesse documento, são sinônimos. E o que é que significa mistério? E o que é que significa sacramento? Significa o plano de Deus mantido oculto desde toda a eternidade e que só pouco a pouco vai se realizando, né, na história, né? Deus tem, isso está na carta aos Efésios, no capítulo 3, versículo 9, e também na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Seria até interessante se a gente lesse um pouquinho isso, não? Então vamos, Luiz, por favor, procura ali Efésios, só para ler Efésios, capítulo 3, versículo 9. E depois Colossenses, aí depois vocês olham em particular. Mas é o plano de Deus. Deus tem um plano para nós. Para a humanidade inteira, Deus tem um plano. E esse plano tem desde toda a eternidade, é claro. Né? Capítulo 3, versículo 9. Né? Né? Deu? Não, é capítulo 3, versículo 9, só o 9. E de pôr em luz a dispensação do mistério oculto desde os séculos em Deus, Criador de todas as coisas. Justo, um pouquinho mais, repete de novo, Luiz. E de pôr em luz a dispensação do mistério oculto desde os séculos em Deus, Criador de todas as coisas. Justo, então, né, a função de Cristo aqui na Terra, uma das funções foi pôr em luz, quer dizer, clarear os mistérios de Deus, né, que existiam desde toda a eternidade com Deus, né? Então, os mistérios. E aí, a Bíblia, quando foi traduzida para o latim, porque mistério é uma palavra que é do grego, a Bíblia foi escrita em grego. E depois, quando foi traduzido para o latim, a palavra que foi usada para a palavra mistério do grego foi feita a palavra sacramento. Então, sacramento é igual mistério. E que essas duas palavras são iguais ao plano de Deus, ao projeto que Deus tem, né, mantido oculto desde toda a eternidade. E que só pouco a pouco vai se realizando, vai sendo revelado esse plano de Deus, não é? Então, isso é a história da nossa salvação. E aí, o sacramento é esse plano de Deus sendo revelado, não é? Sobre nós.
Diz o texto do Concílio Vaticano II, os presbíteros, isto é, os padres, cooperam na realização do plano de Deus, isto é, do mistério de Cristo, ou seja, sacramento, mantido oculto desde todos os séculos em Deus. Não é? Então se manteve oculto. Mas Deus revelou, não é? Deus foi revelando e escolheu um povo para revelar isso, que foi o povo judeu. Não é? Deus não revelou para toda a humanidade assim, de repente. Ele foi revelando o seu plano para um povo chamado povo judeu. E depois com Jesus Cristo, sim. Aí quando veio Jesus Cristo também era judeu, mas Jesus Cristo veio e revelou para toda a humanidade. Toda a humanidade ficou sabendo deste plano que Deus tem para conosco, não é? E que é realmente um plano de salvação, não é? Segundo um estudioso, né, chamado Odo Casel, na base do mistério há sempre um fato acontecido ou pensado, não é? Então é um fato. O mistério, portanto, é um fato, é o plano de Deus acontecendo. O plano de Deus acontecendo na história. Deus tem um plano desde toda a eternidade, mas depois ele vai fazer isso acontecer na história. Então, mistério é o plano de Deus sendo realizado na história. Ou, se quisermos, sacramento é o plano de Deus acontecendo na história. Sacramento. Não é? Então, portanto, na mente do concílio, profundamente influenciado por esse teólogo Odo Casel, os mistérios, ou seja, os sacramentos, se relacionam com a história da salvação. Influem continuamente na igreja e operam, sobretudo, nas celebrações litúrgicas. Né? É o fato histórico da salvação acontecendo agora aqui de novo, na hora que estamos celebrando o sacramento. Na hora que estamos celebrando o batismo, na hora que estamos celebrando a confissão, na hora que estamos celebrando a unção dos enfermos, na hora que estamos celebrando a Santa Missa, na hora que estamos celebrando a Crisma, na hora que estamos celebrando o matrimônio, na hora que estamos celebrando o sacramento da ordem, que é o sacramento em que os moços, ou às vezes não tão moços assim, recebem o sacramento para se tornarem padres, né? Estou dizendo não tão moço porque nós temos um padre na nossa diocese que está agora com 72 anos, não é isso? Mas foi ordenado com 70 anos, então não é tão jovem assim, não é? Mas é o plano de Deus acontecendo agora, não é? Porque a gente faz a história da salvação, o plano de Deus foi sendo revelado através da história e agora já está todo revelado. E nós não estávamos lá quando o fato aconteceu, mas nós pela nossa fé e pela celebração litúrgica, nós vamos realmente, não é só uma imaginação não, a gente vai realmente, em forma mística, ao fato da história, e que é a história da nossa salvação. Nesta concepção, na liturgia e nos sacramentos nela celebrados, o evento histórico, o evento histórico da nossa salvação torna-se presente e ativo para as pessoas de todos os tempos e lugares. E, consequentemente, toda ação litúrgica representa um suceder-se de momentos na história da salvação. Então, a história da salvação aconteceu em momentos diferentes, assim, né? Momentos em que Deus atuou, Deus assim como que aflorou na história do povo, na vida do povo. E agora, quando a gente celebra, é de novo esse acontecimento que já aconteceu há tanto tempo, se torna presente, né, para nós. E nós participamos. Como o povo lá na história participou do evento, nós agora também estamos participando do mesmo evento. Repito, de forma mística, não de forma assim presencial, física, não de forma física, mas de forma mística. Nós estamos presentes. Eu usei a palavra, não estamos de forma presencial, mas não é bem correto. É de forma física, mas estamos presentes misticamente no fato da história da salvação que Deus realizou em nosso favor, não é? Então,
a história da salvação é a sucessão de eventos através dos quais se realiza, embora de forma parcial, já agora e aqui, neste mundo, o reino de Deus, revelado especialmente aos pobres e humildes, né? Então, a salvação é para todos. Deus não faz exceção de ninguém. Mas são os pobres que acolhem a salvação de uma forma digamos, mais vibrante. Os pobres acolhem a salvação com mais entusiasmo, com mais fervor, com mais empenho, né? A salvação também é para os ricos, mas muitos ricos, eles acham que já têm tudo, não precisam de salvação. E aí, então, né? Mas é para eles também. Se os ricos quiserem também ser salvos, é claro que aí eles precisam acolher, né, esses fatos históricos e receber a graça alcançada a nós com esses fatos históricos, né? Por isso é que a igreja, ela tem um cuidado especial com os pobres, mas não abandona os ricos, como Jesus não abandonou. Jesus foi na casa de Simão, que era um homem rico, e lá levou a proposta de salvação. Mas Simão não quis, Simão não aceitou. Agora, Simão, já que ele não aceitou, ele não pode dizer que não foi oferecida a salvação para ele, né? Jesus foi na casa dele oferecer, né? Mas ele não quis. E Jesus foi na casa de Zaqueu, que também era rico. Zaqueu era rico, e a riqueza de Zaqueu era uma riqueza injusta, porque é uma riqueza que ele tinha conquistado como ladrão. Ele era cobrador de impostos e cobrava acima do que devia cobrar, e para ficar com esse dinheiro para ele. Então ele enriqueceu. Mas aí, quando Jesus foi na casa dele, ele disse que ia dar a metade dos bens dele para os pobres e ia devolver tudo aquilo que ele tinha roubado. Então, aquilo que ele tinha roubado já tinha botado a juros, já tinha produzido dinheiro. Então, ele já tinha uma riqueza agora que não era só o dinheiro que ele tinha roubado. Então, ele ia devolver o que ele tinha roubado, e o dinheiro que ele tinha lucrado com aquele, ele ia distribuir a metade para os pobres. E então, aí Zaqueu rico acolheu a salvação. E por isso Jesus diz: hoje entrou a salvação nesta casa, né, na casa de Zaqueu, porque Zaqueu acolheu. Então, e Zaqueu rico, ladrão rico, mas acolheu a salvação, né? E foi salvo. Enquanto que Simão não foi, né, porque não acolheu. Então, hoje em dia, às vezes, tem umas certas acusações de porque a igreja só se preocupa com os pobres e despreza os ricos. Não, não. A mensagem, a salvação é para todos, né? Só que, normalmente, quem acolhe com vigor, com vibração, com entusiasmo a salvação, são os pobres mesmo, né? E um ou outro rico, claro, né? E alguns ricos também. Então, para esses também. Agora, se o rico se acha, né, também já se acha salvo, digamos, acha que com dinheiro pode comprar tudo, não pode. E daí não vai se salvar, né? Mas não é que a igreja despreze. A igreja também procura os ricos, mas leva a proposta, como Jesus fez, né? Levou a proposta de salvação para Simão e para Zaqueu. Simão não aceitou, Zaqueu aceitou. Os dois eram ricos, né? E Simão não podia depois dizer: olha, eu não tive oportunidade, ninguém me ofereceu, eu fui excluído da salvação. Não foi excluído. Mas ele não aceitou, né? Então, portanto, a história da salvação é uma sucessão de acontecimentos, através dos quais se realiza, embora de forma parcial, já agora e aqui, neste mundo, o reino de Deus, revelado especialmente aos pobres e humildes, não é? Então já vai, e agora esse reino de Deus, ele chega à sua plenitude no céu, não é? Mas aqui na terra já deve acontecer, não é? De uma forma ainda imperfeita, de uma forma incompleta, mas o reino de Deus deve estar existindo aqui na terra. E os sacramentos é para a gente se meter, voltar, ir ao acontecimento da história de salvação e
trazer isso para o nosso dia a dia, né? A salvação acontecendo hoje para nós, né? Através dos sacramentos. Né? O reino, e o que é o reino de Deus, então, para que esse reino já aconteça aqui na Terra, mesmo que de forma incompleta? Então, vamos entender o que é reino. Reino, entende-se o tópico do coração humano, a total libertação de todos os elementos que alienam, estigmatizam este mundo, como sofrimento, dor, fome, injustiça, divisão, morte, né? Essas coisas todas têm que ser superadas. Vou repetir, né? O sofrimento, a dor, a fome, a injustiça, a divisão, a morte, a corrupção, tudo que não presta, isso deve ser eliminado. E quando tudo isso for eliminado da vida das pessoas, da sociedade, então nós teremos o reino de Deus, né? Se é uma pessoa que não, né, eliminou da sua vida a dor, a fome, a injustiça, a divisão, a morte, essa pessoa já está no reino de Deus, pelo menos de uma forma incompleta. Depois vai chegar a plenitude só no céu, mas já aqui na terra. E se um bom grupo de pessoas na sociedade já trabalham nesse sentido, para que a morte desapareça, para que as injustiças desapareçam, para que as divisões desapareçam, para que a morte desapareça, para que a corrupção desapareça, se um bom grupo da sociedade já trabalha nesse sentido, então aí o reino de Deus não é só pessoal, o reino de Deus aí já é social. O reino de Deus é para um bom grupo. E oxalá todos, né, todas as pessoas da humanidade acolhessem essa proposta de Jesus Cristo, né? E trabalhar, lutar, né, contra a injustiça, contra a fome, contra o sofrimento, contra a dor, contra as divisões, né? Oxalá. E por isso mesmo é que nós precisamos nos engajar nesse trabalho, porque nós, como católicos que somos e recebemos sacramentos, nós precisamos sair da igreja assim entusiasmado, com bastante coragem, para que no nosso dia a dia, no nosso trabalho e no nosso agir, trabalhar contra a fome, contra a injustiça, contra a divisão, contra a morte, contra a corrupção, né? A começar de nós mesmos, né? Aí eu não vou ser contra e eu mesmo ser corrupto, não é? Então, como às vezes acontece no nosso país, alguns políticos falam contra a corrupção, que vão ser, quando eleitos, trabalhar contra, mas eles já estão com a história toda de corrupção por trás de si. E vão continuar corruptos também no governo, né? Se fica só falando de boca que vão trabalhar contra a corrupção, mas já tem na sua história gestos de corrupção, e depois, se eleitos, certamente vão continuar trabalhando contra a corrupção. Então, não é só ser contra de boca, é ser contra mesmo na vida, vivencialmente, não é? E aí nós precisamos nos engajar, porque também, se Deus nos deu a graça de não passarmos fome, vamos louvar a Deus, que nós temos um emprego, temos um trabalho, ou somos aposentados, que recebemos uma aposentadoria que nos dá condições de viver com dignidade, tendo uma casa para morar, e não um rancho, tem que ser uma casa, não precisa ser uma casa, não precisa ser uma coisa luxuosa, mas uma casa digna para morar, ter alimentos adequados para a gente se alimentar, ter roupa para vestir, né? Agora no inverno, roupa que nos aqueçam, não é? E assim por diante. Se nós já temos isso, vamos louvar a Deus, mas quantos não têm? Então, nós temos de fazer gestos e atos para que os outros todos possam ter essas condições, não é? Então, aí eu estou trabalhando pelo reino de Deus, não é? Então, de outro lado, o reino de Deus não é um mero prolongamento do mundo atual, tal como se encontra na história. O reino de Deus não evolui, ele rompe. É Deus que faz surgir um reino, e aí a gente se engaja nele. É Deus que dá para nós, faz surgir dentro de nós essa ânsia pela justiça, não é? Esse desejo de que haja justiça,
É Deus que faz irromper no nosso coração isso, né? É Deus que faz, nos comove. Quando nós vemos o sofrimento de alguém, nós ficamos comovidos, é Deus que faz isso. Agora, Deus fazendo surgir isso dentro de mim, eu tenho de corresponder. Daí eu vou atuando, não é? Então, o reino de Deus, ele é parte do nosso trabalho, digamos, né, nosso empenho, da nossa luta, mas é, em primeiro lugar, graça de Deus. E por isso, quem trabalha, quem luta para que haja justiça, que luta contra a corrupção, luta contra a fome, a miséria, também precisa rezar, precisa dar espaço para Deus, precisa pedir a Deus. Porque toda essa luta, esse empenho que nós temos, é Deus fazendo surgir dentro de nós este desejo e colocando dentro de nós essa força, né, para atuarmos, né? Então, o reino de Deus é irrupção do próprio Deus. Deus irrompendo, Deus brotando dentro das nossas vidas pessoais, cada um de nós, mas dentro também da vida da comunidade, da comunidade, os católicos, né? Então, aí sendo uma paróquia realmente assim comprometida, aí, se não todos os católicos daquela paróquia, mas um bom número dos católicos envolvidos nesse trabalho e nesse esforço de fazer o mundo melhor. Então, é o reino de Deus acontecendo naquela paróquia ou naquela cidade, né? Nós aqui, Cornélio, por exemplo, somos 6 paróquias, não é? Então, todas as paróquias, aí a cidade inteira, né, empenhada em tudo isso, nesse esforço todo, para que todos tenham emprego, para que todos tenham saúde, para que todos tenham vida digna, uma casa com dignidade, e tenham trabalho também, que são um trabalho digno de pessoas, né? Todo trabalho é digno, né? E importante e necessário, mas que sejam trabalhos também valorizados. Eu sempre digo que o que faz a limpeza da cidade, aí com o caminhão de lixo que vai passando, vão pegando, são tão importantes quanto o médico. Porque o médico, ele trabalha pela saúde das pessoas, mas também esses senhores que ficam fazendo a limpeza da cidade também trabalham pela saúde. A cidade pode estar cheia de médico, mas se estiver cheia de lixo, a cidade vai ser uma cidade pesteada. Vai ser uma cidade cheia de doença, porque vem através do lixo. Então, o trabalho da pessoa que faz a recolha do lixo de caminhão é um trabalho tão importante quanto o do médico, mas nós normalmente não valorizamos. O médico geralmente tem um salário bem superior ao salário do lixeiro, né? E em si não deveria ter muita diferença, porque os dois estão trabalhando pela saúde, né? Os dois trabalham pelo bem-estar e saudável da população. Então não devia ser tão diferente o salário de um e do outro, né? Então a gente precisa trabalhar para isso também, né? E aí precisa se engajar, né? Por exemplo, no Conselho Municipal da Saúde, né? Para que ali os postos, o dinheiro que é destinado para a saúde seja bem aplicado, que não haja desvio desse dinheiro. E quem é que faz isso? É o Conselho Municipal de Saúde. E aí, então, nós, ministros da comunhão, pessoas da igreja, precisamos ver como é que se monta um conselho, se é por eleição ou é por escolha e tal, e influenciar na formação desse conselho. E até se propor a participar desse conselho. Estou dando só exemplo do Conselho Municipal da Saúde. E participando, não ser uma vaquinha de presépio que só fica balançando a cabeça para tudo que vem. Não, que discuta, que proponha, que atue, né, na distribuição adequada do dinheiro, que o dinheiro não seja desviado e corrompido, né? Então, celebrar e participar de um sacramento significa, em primeiro lugar, anunciar e proclamar a irrupção do reino de Deus, né? Deus irrompendo, Deus colocando no coração das pessoas todos esses desejos, né? Por exemplo, quando uma criança é batizada, é Deus irrompendo na vida dessa criança.
e ela está pequenininha ainda, não tem consciência. Mas a graça desse batismo vai acompanhar essa criança a vida toda. Ela vai se tornar uma criança já mais desenvolvida, um adolescente, um jovem, uma pessoa adulta, com a graça do batismo. E é Deus irrompendo. E agora ela tem de perceber essa graça que ela recebeu e procurar atuar, né? Como filha de Deus. Porque pelo batismo a gente se torna filho de Deus. E aí atuar como um verdadeiro filho de Deus, né? Ou como o filho por excelência que Jesus Cristo viveu, né? Então nós temos um modelo que é Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então nós, não é, precisamos, como Jesus Cristo, vir e trabalhar para que todos tenham vida. E não uma vida qualquer, vida em abundância, né? Vida física, vida psíquica, vida espiritual, né? Vida familiar. Porque às vezes tem família que o pai vai para um lado, a mãe vai para o outro, os filhos vão para o outro, não se encontram como família, né? Não se cultivam como família. Então, só moram na mesma casa, na verdade, mas não tem uma convivência melhor em casa. Então, isso não é vida. É uma vida, a vida deve ser uma vida bem vivida, não é? Meu Deus, tem que ver o horário, né? Não, só meia hora até agora, né? E depois me aponta o horário, é? Então, celebrar o sacramento, portanto, é participar, celebrar e participar de um sacramento significa, em primeiro lugar, anunciar e proclamar a irrupção do reino de Deus e sua concretização histórica na pessoa de Jesus, né? Jesus já concretizou, Jesus viveu o reino, né? Jesus viveu. E aí então nós temos Jesus como modelo. E aí a gente vai viver, né, como Jesus viveu, né? Aquele canto do Padre Zezinho, como é que é? Pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, né? Então, celebrar um sacramento, quando eu celebro um sacramento, eu me comprometo a isso, porque Cristo, ele foi o reino de Deus concreto, né? O reino de Deus se concretizou em Jesus. E na medida que nós, né, fizermos como Jesus fez, também nós estamos fazendo o reino de Deus acontecer em nós e ao nosso derredor, na sociedade, não é? E esse canto do Zezinho, do Padre Zezinho, ele certamente está embasado na Bíblia, que São Paulo diz, depois de no começo da conversão dele, ele diz: ai meu Deus, eu sou um homem infeliz porque faço o mal que não quero, deixo de fazer o bem que quero. Então, né, sabia que era o bem e acabava fazendo o mal, né? Ou fazia o mal ou deixava de fazer o bem. Não fazia o mal, mas também não fazia o bem. Isso foi o começo da vida dele de convertido. Mas no final da vida, ele já dizia: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quer dizer, a pessoa dele, a personalidade de Paulo praticamente tinha desaparecido. Era Cristo vivendo nele. Então, é assim que nós também somos chamados a fazer, não é? E devagarzinho, nas nossas lutas, deixar Cristo viver em nós, né? A nossa personalidade como que deve desaparecer e toda a nossa ação, nossa atitude, nossas palavras, nossos gestos, e tudo deveria ser Cristo através de nós agindo e falando, não é? Então já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? Então celebrar sacramento, vou repetir, e participar de um sacramento significa, em primeiro lugar, anunciar e proclamar a irrupção do reino de Deus e sua concretização histórica na pessoa de Jesus Cristo, né? Então, anunciar isso. Quando eu estou celebrando o sacramento, eu estou anunciando isso. Mas não só. Em segundo lugar, denunciar tudo que a ele se opõe, né? Então, anunciar como é que deve ser o reino de Deus e denunciar, dizer: mas isso aqui não é de acordo com o reino de Deus, então a gente não deve eliminar. E essa outra coisa aqui não é de acordo com o reino de Deus. Então a gente deve eliminar, né? Tirar de lado da vida pessoal e da vida da sociedade. Se é uma sociedade inteira que está tendo um tipo de comportamento que não é de acordo com o reino de Deus, nós precisamos eliminar isso na sociedade, né? Por exemplo, se a gente vive numa cidade com muita violência, né? Muita morte,
né? Então, a gente tem de se organizar para que a violência desapareça, porque isso não é de acordo com o reino de Deus, não, né? Muita violência. A gente sabe que em cidades pequenas como as nossas, já não são tantos, né? Mas cidades maiores como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, mesmo Curitiba, cada final de semana, só na segunda-feira escutar no rádio ou mesmo na televisão, muitas mortes, né? E em geral de gente jovem, né? De jovens morrendo. Isso não é reino de Deus. Reino de Deus é que todos tenham vida e vida plena. Então a gente deveria se organizar, né? E aí claro, tem de entrar através da política, né? Falar com os políticos e organizar para que essas mortes desapareçam, porque geralmente são mortes de violência, são violência, né? Então ter realmente uma guarda, uns policiais realmente que trabalhem pela vida das pessoas, né? Infelizmente, a gente recebe de vez em quando notícia de que os próprios policiais se corrompem e os próprios policiais matam assim que em circunstâncias que não precisavam matar, não é? Então, aí a gente também precisa, não é, com leis, com autoridades, e fazer com que esses policiais não atuem como policiais, portanto, não é? Isso, então a gente vai influenciando nas próprias leis do país, ou do município, ou do estado, né? E isso é política, meus irmãos, isso é política. E então, dizer que religião e política não combinam, não, senhor. Religião, sacramentos, não só combinam, exige de nós uma participação política para que a cidade seja menos violenta, para que na cidade não haja tanta morte. Eu, por exemplo, escutei que aqui em Cornélio tem muita morte de câncer, né? Parece que eu só escutei, eu não fui conferir isso, né? Mas que muitas pessoas, tem uma percentagem alta de Cornélio Procópio, de pessoas que morrem com câncer. Deve ter uma causa. Aí alguém que me falou isso, talvez seja a água que passa numa mina de chumbo, não sei o quê. Então, tem de ir atrás disso e ver qual é a causa. Porque Deus, e nós que queremos seguir a Deus, somos pela vida, né? E vida em abundância. Então, se está uma percentagem grande dos nossos concidadãos, dos nossos vizinhos, das pessoas que convivem conosco aqui na cidade, morrendo de câncer, nós não podemos ficar indiferentes e dizer, coitado, morreu. Coitada, morreu. Não. Temos de ir atrás das causas, né? Porque se morresse um ou outro, mas se é de fato um número grande, a gente precisa, porque nós somos cristãos católicos que recebemos os sacramentos. E o sacramento é o irromper de Deus na vida e nós colaborarmos com Deus, né? E ele veio para que todos tenham vida plena, então nós temos que trabalhar nesse sentido, a partir dos sacramentos que nós recebemos, que nós celebramos, né? Em terceiro lugar, celebrar sacramentos é reavivar a esperança de uma criação totalmente reconciliada na parousia, né? Então ela já deve começar a reconciliação aqui, mas a plenitude mesmo vai ser no céu, na parousia, a gente diz. A palavra técnica é parousia, é o céu, né? Mas lá no céu, o céu já começa aqui. Então trabalhando para que isso já, pelo menos de uma forma não completa, mas já iniciada aqui, né? Na nossa vida aqui na Terra, né? Então celebrar sacramento é reavivar a esperança de uma criação totalmente reconciliada, né? E esperança, meus irmãos, minhas irmãs, também, que a gente diz a palavra esperança, mas, espere, eu fico esperando. Não, se eu tenho esperança, eu trabalho para aquilo que eu espero aconteça, né?
E celebrar sacramento é reavivar a esperança, né? Por exemplo, se eu estou num ponto de ônibus e fico ali esperando e o ônibus não vem, é porque ele se estragou lá adiante. O que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada, para só ficar ali esperando mesmo. Mas isso não é esperança. Isso é espera. Espera, porque... Agora, se eu tenho esperança, de verdade, eu trabalho para que aconteça aquilo que eu estou esperando. Por exemplo, o agricultor. O agricultor espera colher soja, espera colher milho, espera colher... O que que ele faz? Fica só lá sentado esperando? Não. Ele vai gradear a terra, vai, afinal, cuidar da terra, fazer uma terra boa, vai semear a semente. E aí, então, sim, aí ele espera. Ele espera que aí a semente brote, cresça e tal, né? Mas ele trabalha para que aquilo que ele espera aconteça, né? Um outro exemplo é do pescador também. Se o pescador vai para a beira do rio, senta lá na beira do rio e espera que o peixe pule no colo dele, o peixe não vai pular, não. Tem de entrar no barco e jogar a tarrafa, ou pôr a rede, ou pôr o espinhel, né? Então, ele tem de trabalhar para que aquilo que ele espera aconteça. Isso é a esperança cristã. Então, nós esperamos que o mundo seja melhor, que o mundo não tenha tanta violência, que o mundo não tenha tanta dor, que o mundo não tenha tanto sofrimento. Então, nós temos de trabalhar. E não só trabalhar individualmente, mas de forma organizada, socialmente. E aí, politicamente, porque muitas coisas de segurança, por exemplo, as violências na cidade, de morte de pessoas e tal, né, através da violência, precisa de uma política né, de segurança, né, tendo policiais para dar segurança para o povo. Então, aí a gente precisa agir na política mesmo. Então, dizer que religião não tem nada a ver com política é completamente errado. Aliás, a religião exige o engajamento, né? Não é política partidária, também não é proibido. Se a pessoa quer escolher um partido, pode escolher. Mas não é política partidária, mas é política do bem público, né? De querer, estou falando da violência, ou da saúde. Eu dei o exemplo do câncer, que eu só escutei, não fui conferir isso, não fui ver nenhuma estatística, nem conferir com autoridades se é isso mesmo. Mas foi dito para mim que o número a percentagem de pessoas que morrem com câncer aqui em Cornélio é muito alta, né? Se assim for, a gente tem de ir atrás, né, para melhorar, em força do sacramento que nós recebemos, não é? Então, em terceiro lugar, é reavivar a esperança de uma criação totalmente reconciliada lá no céu, né? A criação inteira. Lá o profeta Isaías, a gente sempre escuta o profeta Isaías durante o ano inteiro, mas na época do Natal, perto do Natal, tem umas leituras da missa que é do profeta Isaías, que diz que virão dias em que o leão vai comer no mesmo coxo que o boi, que o lobo vai estar junto do cordeiro, que uma criança vai brincar com a serpente. A própria natureza vai se reconciliar. Posso tomar? A própria natureza vai se reconciliar, né? Então, o céu, meus irmãos, minhas irmãs, o céu não é só para nós, não. Não é só para nós humanos. O céu é para toda a natureza. Depois, na carta aos Romanos, São Paulo fala que a natureza foi subjugada contra a sua vontade, não é? E a natureza, e aí foi contra a sua vontade, por força do pecado que a natureza foi subjugada. Mas a natureza está esperando como que em dores de parto o dia da libertação. A natureza, né? Então daí também o cuidado que nós devemos ter pela natureza, não é? Aqui mesmo na nossa região, cuidar da natureza e tal, não estragar, e se engajar também com a natureza um pouco mais longe de nós. Por exemplo, agora noticiário que a Amazônia, no mês de junho, foi mais devastada que no junho do ano passado, né? Quer dizer, então, o desmatamento, e desmatando a Amazônia, vai influenciar aqui para nós, porque a Amazônia, né, as árvores mandam a água para as nuvens, e as nuvens vêm e dá chuva aqui.
né? Nós temos água que temos seca aqui porque está a Amazônia sendo desmatada, né? Então, se chamamos rios voadores, né? Os rios voadores que vêm com as nuvens, e aí vem chover aqui. Então, mas a Amazônia lá longe, não tem nada que ver. Tenho sim, tenho que ver, porque dependendo das árvores lá da Amazônia, eu vou ter água regular aqui, eu vou ter seca. Se não tem mais árvores lá na Amazônia, vai ter seca aqui, e nós já estamos sentindo um pouco isso, né? E seca, então, né, as plantas não crescem, o milho não vai dar milho, a soja não vai, né, dar soja, porque precisa de água, né? Principalmente na hora em que estão granulando, né? A soja está granulando, o milho está granulando, precisa de água. E se tiver seca, não vai dar nada de milho, nada de soja. Então, nós precisamos também nos preocupar, né, com o desmatamento da Amazônia. Não só escutar na televisão a notícia e ficar por isso mesmo, e está bem, assim. Não, nós precisamos também daqui nos organizar, e isso também é uma atitude política, não é? Porque é o governo que permite as mineradoras tirar minério de lá, e para tirar o minério tem que desmatar. É o governo que permite tirar madeira e até exportar madeira clandestinamente, né, sem pagamento de imposto, sem nada, para os Estados Unidos, né? E não são poucas madeiras, são carregamentos, navios cheios disso, né? E pela ganância de alguns, com a permissão do governo. Então, precisamos também atuar politicamente nesse sentido, né? Então, eu sempre falo, não é política partidária, mas é política do bem comum, né? E aí, a celebrar os sacramentos é se comprometer com isso, né? Então, é reavivar a esperança. Celebrar sacramento é reavivar a esperança de uma criação totalmente reconciliada um dia no céu, né? Totalmente reconciliada. Mas aqui já devemos viver reconciliados, se não de uma forma perfeita, mas já inicial, né? De uma forma inicial. Isso está no livro do Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, na carta aos Romanos que eu citei, capítulo 8, versículo 18 até o versículo 25. No livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 6 até o versículo 10. Também Isaías, capítulo 65, versículo 17 ao versículo 25. E essa, né, esperança de um dia realizar na plenitude. E, ao mesmo tempo, celebrar sacramento é comprometer-se com a sua antecipação na história. Quer dizer, um dia vai ser pleno no céu, mas isso que vai ser no céu plenamente tem que se antecipar aqui. Se antecipar, pelo menos de uma forma não plena, mas se antecipar. Uma comparação que talvez não seja assim tão adequada, mas é que às vezes a gente faz em casa um jantar ou um almoço, e antes do almoço a gente oferece um aperitivozinho, né? Então, e depois vai almoçar. Assim também aqui na Terra seria o aperitivo, e depois a gente vai para o almoço pleno no céu. Mas não querer o céu sem esse aperitivo, né? E, aliás, só vai ganhar o almoço, só vai ganhar o céu quem estiver, né, aí nesse aperitivo, se fazendo isso acontecer aqui na Terra, né? Então, comprometer-se com a sua antecipação na história. Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 20, na qual todos os homens e mulheres se sintam irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai, antegozando daquilo que um dia haverá de se realizar em plenitude no céu, né? No céu vai ser a plenitude, mas aqui tem de começar, né? E os sacramentos é isso. O sacramento é fazer esse... E esse é o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. E plano de Deus, quando foi... Porque na língua do povo judeu, o plano de Deus era dito com uma palavrinha só, sod. E depois, quando foi traduzido para a Bíblia, para o grego, que o Novo Testamento foi todo escrito em grego, mas o Antigo foi escrito em hebraico. Aí, quando foi traduzido do hebraico para o grego, a palavra sod foi traduzido com a palavra mistério, né? O plano de Deus, né?
E depois, quando foi trazido para o latim, foi traduzida a palavra sacramento. Então, a palavra sacramento é o plano de Deus, né? O plano de Deus que é anunciado para nós, no qual a gente deve se comprometer com o plano de Deus, né? Eu sempre faço a comparação seguinte. Eu estou... quando foi a Copa do Mundo? Já faz tempo a Copa do Mundo, né? Quando foi a Copa do Mundo aqui no Brasil? 16? Não, mas foi na Rússia, 2018, né? Aí, Dom Getúlio e eu ficávamos assistindo o jogo do Brasil lá na Rússia e tal, e aí aparecia aquelas, né, cidades da Rússia e tal, São Petersburgo, Moscou e tudo. Aí eu disse para o Dom Getúlio, Deus, dá vontade de ir lá visitar essas cidades bonitas, né? Aí Dom Getúlio, que legal, que tal, que bom se a gente fosse, né? Então, eu estava manifestando para Dom Getúlio um plano meu, um projeto meu, né? De um dia tivesse chance de ir até a Rússia visitar todas aquelas cidades. E Dom Getúlio já, que bom, que legal, a gente pode até ir junto e tal, né? Então, quando eu tenho um projeto, tenho um plano que eu anuncio para outra pessoa, 3 reações podem acontecer. Primeira, de apoio e até se oferecendo para ir junto, né? E pode também aparecer uma reação de indiferença. Diz, tá bom, que aí vai, mas eu fico na minha, nem me preocupo, né? E pode ser uma reação de contrário, dizer, não, vai gastar dinheiro à toa, né? Vai usar esse dinheiro para coisas melhores e tal. E então é contra. Assim Deus também. Deus tem seu plano de salvação. E aí Deus revela na história esse plano de salvação. E aí tem alguns que esperamos que somos nós, e dizemos, que legal, que plano legal. Porque o plano de Deus, em resumo, é esse, meus irmãos. Que nós, em relação a Ele, sejamos filhos e filhas. Todos filhos e filhas de Deus. Em relação a nós mesmos, que sejamos irmãos e irmãs. E que em relação à natureza, que sejamos cuidadores, jardineiros da natureza. Deus, quando criou o ser humano, o homem e a mulher, colocou num paraíso. E disse que era para eles cultivarem, para eles cuidarem do paraíso. Então, o plano de Deus, resumindo, é isso. Em relação a Ele, que sejamos filhos e filhas. Em relação às outras pessoas, que sejamos irmãos e irmãs. Em relação à natureza, que sejamos jardineiros, cuidadores dessa maravilha que Deus criou, né? E não estragar a natureza. Então, a gente precisa, né? E aí Deus revela isso. Então, tem alguns que topam unicamente, que coisa maravilha esse plano, né? A gente ser todos filhos de Deus, todos irmãos e irmãs, e todos cuidando da natureza, que coisa boa. E aí se engaja, e aí vai trabalhar, vai se esforçar para isso, né? Tem aqueles que são indiferentes, nem estão aí, não é? E tem os que são contra, justamente, que são contra esse plano de Deus, não é? E querem só para si mesmo, né? E vou voltar de novo à Amazônia, as mineradoras, né? Que querem só os minérios e o dinheiro para eles e estraga a natureza, derruba as plantações, as árvores. Isso não interessa, né? Se vai estragar, se não vai vir uma chuva para aqui para o sudoeste e sul do Brasil, lá são eles, então só pensa neles, né? Então são contra mesmo, são contra o plano de Deus, né? Então nós que aqui estamos certamente, né, participando desse curso de preparação para sermos ministros e ministras da comunhão, da Sagrada Comunhão, então certamente nós estamos entre os que somos colaboradores, somos parceiros de Deus, né? Somos parceiros de Deus. Então a gente, né, vai trabalhar com isso e diz, que legal, que plano bonito esse plano de Deus, né? Todos filhos de Deus, todos irmãos. E a natureza também, né, bem cuidada e tal, porque essa natureza vai para o céu como nós. O céu não é só para nós, os seres humanos. É para toda a natureza, para todos os animais, para todas as plantas e assim por diante, não é? Então, por isso que a gente deve cuidar da natureza, cuidar dos animais, cuidar das plantas e assim por diante. E não destruí-los, né? Foi o ano passado, com aquele fogaréu lá no Mato Grosso, no Pantanal, né? Os animais se queimavam, muitos animais morreram, cobras, jacarés e
e onça pintada e não sei, e algumas pessoas que foram lá e aí acharam alguns que estavam machucados e levaram para curar aqueles animais, né? E muitos deles se voltaram para a floresta de novo, foram tratados e tal, mas estavam com queimaduras, né? E outros que não conseguiram e morreram lá mesmo, né? Os pássaros e foram muito mortos, né? Então, cuidar dessa natureza também, né? Então, celebrar sacramento é comprometer-se com esse plano de Deus, né? E aí, quando eu celebro qualquer um dos 7 sacramentos, Deus está se revelando para nós, está mostrando o seu projeto, está mostrando o seu plano, e nós estamos dizendo, que legal, que plano, e vou me tornar um aliado. Por isso, celebrar sacramento é formar aliança com Deus, né? Eu me torno um aliado de Deus. Deus tem o seu projeto, Deus tem o seu plano, me revela, e eu digo, que plano legal, quero colaborar, quero participar, e me torno um aliado de Deus. E selo esse compromisso com uma celebração, né, que é aí a celebração do sacramento. Quando eu celebro o sacramento, eu estou selando, estou confirmando, eu estou pondo assinatura embaixo do documento, né, que se faz, né, civilmente, quando se vende uma terra, por exemplo, né, passa a escritura. Aí a gente assina. Quando vende um carro, compra um carro, tem de assinar, não? Então a gente está dando assinatura. Assim também, quando eu estou celebrando o sacramento, eu estou como que fazendo assinatura diante de Deus e Deus diante de mim. E para mim me comprometer com o seu projeto, com o seu plano, né? Então a celebração de qualquer sacramento é isso, né? E aí quando a gente celebra mais é a Santa Missa, não é? Então que a gente celebra todos os dias e muita gente inclusive tem chance e possibilidade de ir todos os dias. Eu celebro na catedral, então tanto de manhã quanto de noite sempre tem um bom grupo na catedral participando, né? Mas a nossa obrigação mesmo é ir sábado ou domingo, né? Ou no sábado à tarde ou no domingo durante o dia todo, para irmos à missa nos diversos horários que são oferecidos. Então, a Santa Missa, a Sagrada Eucaristia, é o sacramento que a gente mais celebra, mas os outros também, que a gente celebra menos vezes, mas é também a gente se comprometendo com o projeto de Deus, com o plano de Deus, e se tornando aliado de Deus, portanto, fazendo uma aliança com Deus. E na Santa Missa isso é bem explicitado, né, na hora da narração da ceia, né? Tomai e bebei, como é que é? Tomai e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, né? Sangue da nova e eterna aliança. Quer dizer, a gente se torna um aliado de Deus, um companheiro de Deus, um partner de Deus, né? Um colaborador de Deus, né? Então, celebrar um sacramento, qualquer um deles, qualquer um dos sacramentos, eu me torno um colaborador de Deus. Por exemplo, quem é doente, né? Fazer da sua própria doença, né, uma forma de fazer o bem, de fazer que haja amor entre as pessoas, que haja justiça entre as pessoas, que haja, né, tudo aquilo que é contra o reino desapareça. Às vezes, já me aconteceu comigo isso, de ir visitar uma pessoa doente, a pessoa é que me confortou, em vez de eu confortar a pessoa. Era uma pessoa, assim, reconciliada, estava e tal, doente, sofrendo dores, inclusive, a doença dela produzia dores, mas ela não, né, estava tranquila, serena, conversando, pensamentos positivos e tudo, né? E em vez da gente confortá-la, ela confortava a gente, né? Uma outra vez fui numa senhora e ela estava na cama. Ela disse: Padre, aqui essa minha cama é o meu altar, né? O altar é Jesus que se oferece a Deus Pai, né? Pela salvação do mundo. Ela disse: a minha cama é o meu altar. Ela estava se oferecendo a Deus, né? Se oferecendo a Deus pela salvação das pessoas, né? Certamente pela salvação dela, pela salvação da família, mas pela salvação é o meu altar, oferecendo a sua dor, a sua doença, né? E aí também era uma pessoa assim muito tranquila, muito serena, né? Aí doente, não podia nem se levantar,
mas não tinha assim nem revolta, nem xingatório, nem reclamação, nem nada, não é? Porque às vezes a gente encontra doentes assim que reclamam de tudo e nada presta e tal, né? Inclusive o óleo sagrado da sacramento da unção diz, um óleo rançoso. Então, aquele óleo rançoso que o padre passou em mim, então reclama de tudo, né? Então, então não é uma pessoa que faz a sua doença, tudo, nada presta, nada presta. Não. Então, aí, claro que essa pessoa não está colaborando com o projeto de Deus, com o plano de Deus, não é? Então, na doença, na própria doença, ser um companheiro de Deus, ser um aliado de Deus e celebrar isso nos sacramentos. E na doença, o sacramento próprio justamente é o sacramento dos enfermos, não é? Que a gente vai celebrando e vai se tornando um companheiro de Deus. E mesmo que eu não seja até então, mas eu posso, a partir do sacramento, me tornar um colaborador de Deus, uma pessoa que agora vai participar. Uma vez eu celebrei a missa no domingo, e depois da missa apareceu uma senhora, logo assim, não tinha nem saído do altar ainda, ela já veio direto, e é claro que eu dei atenção, né, em vista para a sacristia, vi que ela estava vindo querer conversar comigo, então eu já fiquei ali no altar mesmo, e ela já falou comigo. E ela disse, padre, eu estou com câncer, amanhã eu vou para o hospital e às 8 horas vou fazer uma cirurgia tirando o seio. E eu estou desesperada. E eu vim aqui para o senhor me dar uma palavra de conforto. Eu disse, eu não tenho palavra de conforto para a senhora. E a senhora me falou assim, com os olhos assim, cheios de esperança, né? E quando eu disse que eu não tinha palavra de conforto, os olhos já foi diminuindo, né? E aí eu disse, mas eu olhei bem para ela e disse, mas a senhora não é da nossa diocese, é da nossa paróquia? Aí ela disse, não, sou padre, sou da paróquia, assim. Eu disse, mas eu nunca vi a senhora, nem aqui na igreja, nem na rua, porque também ando pela rua, né? E nunca vi a senhora, nem na rua, nem na igreja. Eu disse, mas eu sou daqui sim, só que eu era evangélica. E aí para me casar, o meu marido é católico. Aí para me casar, eu me tornei católica. Mas meu marido é católico, mas é relaxado. E aí eu também me tornei católica do jeito dele, uma católica relaxada, que não frequenta a igreja e tal, né? Eu disse, então tá bem. A senhora, para se tornar católica, certamente teve um pouquinho de orientação, uma catequese, alguém deve ter dado uma catequese para a senhora, não é? Mas talvez não deu tempo para explicar tudo. Na nossa igreja, que agora também é sua, que a senhora agora é católica, tem um sacramento que o Espírito Santo vem sobre nós e nos dá a palavra de conforto que a senhora está pedindo para mim. Eu não tenho palavra de conforto, mas o Espírito Santo tem. Com esse sacramento que a gente recebe. A senhora quer receber esse sacramento? Se é assim, padre, é claro que eu quero, né? Aí ainda tinha gente na igreja, não tinha, né? Sempre fica um grupinho por ali conversando e tal. Eu disse, gente, vem para cá, vamos celebrar o sacramento da unção com essa senhora que está com câncer, amanhã vai para o hospital cedinho, às 8 horas vai fazer cirurgia, tirar um seio, e ela está desesperada. Então vamos celebrar o sacramento da unção com ela, para que o Espírito Santo lhe dê a palavra de conforto. Aí as pessoas se chegaram, e aí a gente celebrou o sacramento direitinho, né? Demorou uns 20 minutos, eu acho, aquela celebração, e ela foi embora. E eu também fui para minha casa, fechei a igreja, naturalmente, tal, e fui para casa e dormi tranquilo, claro, não sem nenhuma preocupação. Mas de manhã cedo, quando me levantei, me acordei, eu pensei na senhora. Aí tá. Aí, durante o dia, de vez em quando veio o pensamento nela. Depois, na terça-feira, a mesma coisa. Passei o dia todo correndo para lá, correndo para cá, mas de vez em quando vinha o pensamento daquela senhora. Aí, na quarta-feira, eu pela parte da manhã também andei correndo e tal, disse, à tarde eu vou lá, vou ver se aquela senhora já voltou do hospital e coisa assim. Aí fui, porque eu tinha perguntado, e onde a senhora mora? Ela me disse, eu moro ali tal. Ele me disse, e a paróquia tinha 10 mil habitantes, mas era uma paróquia pequena territorialmente, não? Então eu já sabia bem direitinho onde ela morava, que ela me disse assim, eu já peguei aonde que ela morava, não? Aí eu fui lá e
assim, bairro de cidade, meio favela, não tem rua, né? Então só tem as ruas principais, mas assim, no meio das casas, a gente vai andando pelo meio das casas, assim, não tem uma rua, né? Então fui assim, aí cheguei na frente da casa, tudo fechado, chamei, bateu, não ninguém atendeu, aí fui mais por trás, assim, aí cheguei na porta da cozinha, e ela estava sentada na ponta da mesa, assim, não assim, estava assim, sentada na cabeceira da mesa. E eu disse, oi, como é que está? Ela disse, oi, padre, o senhor aqui? Eu disse, estou aqui. Como é que foi a cirurgia? A senhora fez a cirurgia? Foi? Ela disse, olha, padre, foi como o senhor falou. Eu entrei na igreja desesperada, como falei para o senhor. Mas depois que celebrei o sacramento, nós celebramos o sacramento, eu saí da igreja tranquila, serena. Eu vim para casa, dormi a noite toda sem, né, eu estava já uns dias sem dormir, com essa preocupação toda da cirurgia. Dormi a noite toda tranquila. De manhã fui para o hospital. Aí lá, às 8 horas eu devia estar lá. E aí passei a manhã inteira lá, os médicos, enfermeiros, não sei quem, lá cuidando de mim para me preparar para a cirurgia. E na verdade eu fui fazer a cirurgia só às 2 horas da tarde, de segunda-feira. E foi até às 5h30 da tarde. Né? De 3, 4, 5, 3 horas e meia durou a cirurgia. E aí, claro, eu fiquei lá, né, à noite, porque já era 5 horas da tarde, fiquei segunda-feira à noite, depois da cirurgia, terça-feira o dia todo e hoje até o meio-dia. No meio-dia, então, ganhei alta e eu vim para casa e estou aqui. Como o senhor está vendo, estou fraca, claro, que foi a cirurgia grande, estou fraca, mas estou bem, estou tranquila. Tá. Aí eu fiquei conversando um pouco com ela e, e depois, pronto, fui para casa. E o tempo passou, né? Aí passou, sei lá, uns 8 meses, talvez. Aí ela veio lá na casa paroquial e disse, padre, eu quero ajudar na igreja. Eu quero ajudar na igreja. Mas eu não sei bordar, eu não sei fazer tricô, eu não sei fazer crochê, eu não sei costurar. Ela se imaginou num grupo de senhoras fazendo enxoval para criança. Porque na igreja luterana, na igreja evangélica, tem muito disso. Praticamente toda igreja luterana tem um grupo de senhoras que se chama Oase. Né? E essas senhoras da Oase fazem isso. Elas fazem enxoval de criança. E ela que era evangélica antes, então via isso, então eu disse, mas a senhora sabe ler e escrever, não sabe? Ela disse, sei, claro. Olha, a senhora conhece a nossa paróquia, era paróquia pobre, que era uma paróquia de periferia mesmo, quase favela, né? Não era favela não, mas tinha assim, tinha casas boas e casas de favela, digamos assim, né? E, e daí é uma paróquia pobre, não tem secretário nem secretária, e todos os batizados têm de passar para 2 livros. E todos os casamentos também têm de passar para 2 livros. E eu estou indo corre-corre, não tenho tempo de fazer isso. A senhora não pode fazer isso, não? Pode até levar os livros para casa, porque nessa altura eu fiquei sabendo que ela não tinha filhos, né? Porque sendo criança, pode ser que ainda pegue o livro e estrague o livro. Mas não tendo criança em casa, então pode levar até o livro para casa e eu anoto no caderno os batizados que eu faço e os casamentos também. E depois a senhora pega e passa para o livro com letra bonita e tal. Isso eu posso fazer, padre, isso eu posso fazer, né? E daí, a partir de então, também ela começou a participar das missas, de uma missa dominical, ou sábado ou domingo. E então, o sacramento trouxe a mulher, que não era praticante, digamos, né, para ser uma pessoa engajada, fazendo um trabalho na paróquia, para participar também do sacramento, da missa, os domingos e assim por diante, não é? Então, às vezes, a pessoa não é muito religiosa ainda, mas o próprio sacramento e a forma de celebrar o sacramento traz a pessoa para a igreja para se tornar um parceiro. Talvez não era parceiro de Deus, não era um aliado de Deus, né? Fazia a sua vida do seu jeito. Mas aí, porque celebrou o sacramento, no sacramento se torna um aliado de Deus e quer fazer aquilo que Deus quer. E aí começa a atuar, começa a fazer, a partir das suas possibilidades. No caso, ela sabia ler e escrever. Ela também, né, a saúde dela foi sempre frágil, né? E aí, mesmo depois da cirurgia, ela continuou bem, mas não era uma saúde assim tão, né? Então, não estava na cama, naturalmente, trabalhava e tudo em casa, mas era uma saúde mais frágil. Então, também ela não podia se engajar num trabalho assim de muita coisa, né? Mas então, fez um trabalho que é importante para a igreja, que é passar por livro, e se tornou uma aliada de Deus. Porque com o sacramento faz aliança com Deus, não é?
Então se tornou uma aliada de Deus. Tem quanto tempo? Quanto? 5 minutos? Tá bem, então. Então, celebrar sacramento, portanto, é em terceiro lugar, né? Primeiro, vamos voltar. Em primeiro lugar, é anunciar e proclamar a irrupção do reino de Deus e sua concretização histórica na pessoa de Jesus, né? Então é dizer, olha, o reino de Deus já aconteceu, Jesus já veio, e ele mesmo disse, o reino de Deus está no meio de vós, né? Então aconteceu historicamente o reino de Deus. Celebrar o sacramento é dizer isso, é dizer não com palavras, mas dizer com nossas atitudes, né? Que o reino de Deus em Jesus Cristo já aconteceu. Em segundo lugar, é denunciar tudo que é contra o reino de Deus. E não só denunciar de boca, denunciar realmente com atitudes, com gestos, com ação, nos organizando em grupos, nos organizando, né, e tomando consciência mesmo. E muitas dessas coisas vêm através da política. Então a gente também tem de se engajar politicamente, não precisa se engajar num partido, se quiser também, pode, não é proibido, mas meu engajamento num partido não deve ser motivo para estar de briga com o outro, pelo contrário, não. E aí vamos nos unir, né, para fazer com que tudo que é contra o reino de Deus desapareça. E em terceiro lugar, portanto, é reavivar a esperança, para a esperança da gente se tornar mais viva, mais forte, e uma esperança que esse reino que a gente está querendo construir aqui na Terra chegue à sua plenitude no céu, né? E aí a gente vai trabalhar para isso, porque esperança, vou repetir, não é ficar esperando, braços cruzados. Não, quem espera verdadeiramente trabalha para que aquilo que está esperando aconteça, né? E comprometer-se com a sua antecipação aqui na história. Então, celebrar sacramento é me comprometer para a antecipação do reino de Deus aqui na história, aqui na nossa comunidade, aqui na nossa igreja, então tudo aquilo que é contra o reino, né? A gente vai fazendo desaparecer. Às vezes também não dá de fazer desaparecer alguma coisa assim, num toque de mágica. É um trabalho, um processo, mas a gente vai trabalhando, vai fazendo, né? E na qual todos os homens e mulheres se sintam irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai, e antegozando daquilo que um dia haverá de se realizar em plenitude no céu. Já agora, já tendo como que a alegria de já estar, pelo menos em parte, vivendo o reino, que aí vai ser na plenitude no céu. Mas aqui na terra a gente já vai vivendo, vai se tranquilizando, vai vivendo já, né? E é tão gostoso quando a gente vive em comunidade, uma comunidade unida, uma comunidade entusiasmada, que celebra junto, depois faz as coisas juntos, se organizam, as diversas pastorais, né? E vão fazendo acontecer, pastoral da criança, trabalhando com as crianças e as mais pobres, a pastoral carcerária, levando uma mensagem, uma palavra para aqueles que estão lá presos, e talvez até que um gesto nosso, uma palavra nossa, possa até convertê-los e se arrepender do erro que fizeram e voltar para a sociedade com pessoas boas, digamos. E outro tipo de pastoral, mesmo a própria pastoral litúrgica, de ser uma celebração realmente intensa, forte, expressão da nossa fé. Na catequese, que precisamos transmitir a nossa fé para as nossas crianças, nossos adolescentes e jovens. Afinal, né, a pastoral da sobriedade, que trabalha e se esforça para levar as pessoas que estão viciadas no álcool, de modo especial, se tornarem sóbrias, e também a pastoral da sobriedade também trabalha também tem viciados em drogas, mas principalmente os que estão viciados no álcool, pastoral da sobriedade. E aí reconciliar, porque geralmente uma pessoa que está viciada em álcool e em outras drogas traz muito problema para a família traz muito sofrimento, muita dor. E aí, tirando essa pessoa dessa situação, não vai fazer o bem só para a pessoa, mas vai fazer o bem para a família toda, porque essa pessoa vai se tornar uma pessoa sóbria e vai trabalhar para o bem, né? E não vai trazer mais problema para a família. Então, é isso que é celebrar sacramento, meus irmãos, né? Porque senão a gente vai lá, celebra o sacramento e tudo continua como igual, porque talvez não entenda bem o que é sacramento.
Então agora eu termino, mesmo que falta 3 minutos, 4 minutos, para uma finalização de oração, talvez, né, Luiz? E eu tinha mais coisa para fazer, para falar, mas tá bom. Eu acho que assim já ficou bastante claro do que é sacramento, não é? Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos e que vocês possam ter uma boa preparação para se tornarem realmente ministros e ministras da Sagrada Comunhão. Com muita dignidade, com muito fervor, com muita fé. Dom Manuel, nós gostaríamos de agradecer profundamente o senhor por sua disponibilidade de estar aqui hoje falando para nós, né, nos brindando com seu conhecimento, com sua sabedoria, percebendo assim a beleza e o sentido concreto dos sacramentos na nossa vida, e sermos aliados de Deus. Deus abençoe muito a vida do senhor, continue sim com essa graça de Deus tão grande em nossas vidas, em nossa diocese. E muita gratidão ao senhor. Convido os irmãos que estão aqui, também aos que nos acompanham, para que nós possamos saudar o nosso bispo com uma salva de palmas. Olá, tá bem, tá ótimo. Muito obrigado. Muito Eu obrigado, que agradeço. Manuel. Eu também quero agradecer a disponibilidade do Luiz, que está coordenando agora, junto com o seu Lazinho, ao ministério, né, os ministros da Sagrada Comunhão e da Palavra, e agradecer a todos vocês que estão se dispondo a exercer esse ministério na igreja, né? Então, esse é um curso de preparação para os novos, né? E então, quero agradecer porque é um trabalho também importante, justamente na linha dos sacramentos, é um trabalho muito importante, né? Então, que Deus abençoe a vocês também e que vocês se sintam sempre mais animados para exercer esse ministério. Obrigado. Muito obrigado, Dom. Agradecemos também todos vocês que nos acompanharam aí de suas casas, alguns reunidos em suas paróquias. Agradecemos os nossos irmãos aqui da equipe diocesana, que estiveram todo o tempo aqui nos ajudando, né, cada um da sua forma nos ajudando. Agradecemos ao Luiz, da paróquia São Miguel Arcanjo, que esteve aqui nos ajudando na parte dos computadores. Obrigado, Luiz, pela sua ajuda, pela sua disponibilidade. E também, né, pedimos para que, lembramos que semana que vem nós temos o segundo módulo da nossa formação. Esse foi o primeiro módulo, esse final de semana, e no próximo final de semana temos nosso segundo módulo, continuando nossa formação. Chegou algumas perguntas aqui para nós. Eu recebi uma pergunta aqui de uma irmã que nos perguntou sobre a situação, parece que não está aqui mais a pergunta, se na celebração da palavra, em relação àquela primeira formação, se faltava a hóstia, se poderia partir a hóstia. Sim, pode. A gente falou justamente da situação de uma celebração da palavra, que também pode ser realizada sem a distribuição da Eucaristia. Há essa possibilidade, né, de celebrar a palavra sem distribuir a Eucaristia. Mas se, de repente, falta ali, de fato, precisa partir, isso não há nenhum problema. É claro que se há uma grande multidão e há pouquíssimas hóstias, aí também é aquilo que nós falamos, amparados no documento também, 108, que apresenta a proposta de celebração da palavra com distribuição da Eucaristia ou sem distribuição. Nós temos o costume, geralmente, de fazer com distribuição da Eucaristia, quando, como nós falamos, é planejado, é preparado para isso, se verifica antes se há reserva eucarística. Eu e o Dom Manuel também estava comentando sobre a questão de pessoas que não conseguem deglutir. O Dom Manuel comentou até alguma coisa em relação à comunhão sobre a espécie do sangue. O senhor queria comentar alguma coisa, Dom Manuel? Não, é porque às vezes realmente é problema de saúde, né? E não dá de deglutir, né? Às vezes é um problema no esôfago, na garganta, mas pode receber líquido, né? Pode se alimentar com líquido. Então, a comunhão pode ser dada sob a espécie de vinho, porque Cristo está inteiro sob as espécies de pão e Cristo está inteiro sob as espécies de vinho. O vinho consagrado é o corpo e o sangue de Cristo. E a alma e a divindade é Cristo inteirinho que está sob as espécies de vinho. E Cristo é também inteirinho sob as espécies de pão. É corpo, sangue, alma, divindade, é o Cristo inteirinho que está tanto na espécie de pão como na espécie de vinho. Então não dá de se alimentar com a espécie de pão, pode se alimentar, né, com Cristo, né, a Eucaristia, sob as espécies de vinho. Aí, é claro, precisa, para levar para um doente que está na casa, aí precisa uma vasilha com dignidade, não pode ser um vidrinho qualquer, não é? E aí, nós, por exemplo, a teca a gente já tem, a gente pode comprar e tudo. E não tem no nosso comércio religioso, digamos, uma vasilha para levar o vinho, né? Eu já falei lá com as pias discípulas que trabalham com essa, mas não me entenderam, né? Então eu preciso falar de novo, acho, para ver se elas criam
né, uma vasilha com dignidade para levar o vinho consagrado, né? E tem uma doença que que a pessoa não pode comer pão, de jeito nenhum, o mínimo que seja faz mal. Como é que é? Exato, glúten, mas o nome da doença. Pois é, agora eu esqueci o nome da doença. Então, essas pessoas, então, é a doença delas, mas elas podem vir na igreja e tudo, mas podem avisar para o padre que elas não podem receber a comunhão sob a espécie de pão. Então, o padre já prepara e dá a comunhão sob a espécie de vinho para essas pessoas que não podem ingerir glúten, né? Porque todo pão, se não tem glúten nenhum no pão, não é pão, né? Pode ser outra coisa qualquer, mas pão não é. Pão tem de ter glúten, né? Justo. Consagrados, tem que falar com o padre, é claro, para consagrar e conservar lá no sacrário, e depois vai lá o ministro, pega e leva, né? Mas tudo tem de ser combinado, naturalmente. É. Aí sim, aí se a pessoa não pode ingerir álcool, daí ou faz a consagração com suco de uva, né? Porque para esses casos assim tem essa permissão. Ah, o vinho tem que ser vinho de uva naturalmente, e não de outra fruta qualquer, tem que ser vinho de uva. Para os casos que a pessoa não pode tomar vinho, aí pode ser suco de uva, suco puro, suco direitinho, né? E, por exemplo, nós temos padres que têm problema de alcoolismo. Então, aí fazem tratamento do alcoolismo, mas você sabe que a pessoa que é alcoólica, ela fica alcoólica a vida toda. Ela pode, né, se abstêmia e tal, e não tomar mais nada de álcool, mas sempre fica a tendência para o álcool, né? E aí então reza a missa com suco de uva. O padre reza a missa com suco de uva. E o padre que tem problema de alcoolismo. E assim, se uma pessoa também leiga tem esse problema, não pode tomar, agora não pode tomar sob a espécie de pão. Não pode tomar sob a espécie de vinho porque é álcool e ela tem problema de não pode tomar álcool. Aí tem que falar para o padre também para consagrar um pouquinho de suco de uva para levar com suco de uva também. Gostaria de pedir para o Dom Manuel, se o senhor pudesse dar a bênção final para nós, assim encerrarmos. Então vamos colocar esse trabalho que está sendo feito também sob a proteção de Nossa Senhora, né, que é a padroeira da nossa diocese, no seu Imaculado Coração. Então vamos rezar uma Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e desça sobre nós e permaneça conosco para sempre. Amém. Obrigado. Obrigado. Boa semana a todos.